Aqui na introdução vamos falar primeiro da questão dos direitos conquistados pelos idosos, que iniciou com a Constituição de 1988 e foi reafirmado com a criação do SUS. Esses direitos priorizavam a universalidade, integralidade e universalidade. O Brasil tem que se preparar para o crescimento, né, que vai ter, futuramente vai ter um crescimento da população e uma consequência do crescimento da população e do aumento da expectativa de vida é o aumento da população idosa. Então, o Brasil tem que se preparar para cuidar de mais idosos, né? Vão ter mais idosos. E também tem que lembrar que em 2002 foi implantada a Rede de Atenção Estadual à Saúde do Idoso, que foi um grande passo que foi dado para garantir essa atenção integral à pessoa idosa. E também um dos defeitos que tem no Brasil é que existe uma legislação muito extensa sobre os direitos dos idosos, mas uma baixa aplicação desta. Bom, vou dar continuidade aqui à apresentação falando um pouquinho da finalidade, né, da Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa Idosa, né, que assim, a finalidade primordial dessa política é recuperar, manter e promover a autonomia e independência dos indivíduos idosos, né, assim, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para esse fim, né? Assim, sempre em consonância com os princípios e diretrizes do SUS, né? Aí, assim, o principal alvo dessa política, né, é todo cidadão, o cidadão brasileiro, com 60 anos ou mais de idade, né? Considerando sempre o contínuo e intenso processo de envelhecimento populacional brasileiro, os avanços políticos, né, no campo da gestão de saúde, né, e vale ressaltar a importância de observar alguns aspectos sociais, políticos e culturais, né, assim como a necessidade do enfrentamento de tais desafios, né, como por exemplo, como eu já falei, a escassez de estruturas do cuidado intermediário aos idosos no SUS, estruturas de suporte qualificado para esses idosos, né, seus familiares, a fim de promover a intermediação segura entre a alta hospitalar e a ida para o domicílio. Tem também que ver a questão da escassez das equipes multiprofissionais, né, interdisciplinares, com o conhecimento adequado, né, sobre o envelhecimento e a saúde da pessoa idosa, né. Então, assim, como já foi falado no slide anterior, o Brasil envelhece de forma rápida e intensa, né? Por exemplo, no censo que foi feito em 2000, a gente contava com mais de 14 milhões de idosos, né? Na sua maioria com baixo nível socioeconômico e educacional, e com alta prevalência de doenças crônicas e causadores de limitações funcionais e incapacidades, né? O sistema de saúde brasileiro, ele tradicionalmente ele é organizado para atender a saúde materna e infantil e não tem considerado o envelhecimento como uma de suas prioridades, né? Uma importante consequência do aumento do número de pessoas idosas em uma população é que esses indivíduos provavelmente apresentarão um maior número de doenças ou condições crônicas que vão requerer mais serviços sociais, né, e mais médicos por um tempo bem maior, né? Outro fato importante a ser considerado é que a saúde para a população idosa não se restringe somente ao controle e a prevenção de agravos de doenças crônicas não transmissíveis, né? A saúde da pessoa idosa ela é a interação entre a saúde física, mental, a independência financeira, a capacidade funcional e o suporte social. Então, assim, é possível a criação de ambientes físicos, sociais, atitudinais que possibilitem melhorar a saúde das pessoas com incapacidades, tendo como uma das metas ampliar a participação social dessas pessoas na sociedade, entendeu?
Por isso que é imprescindível oferecer cuidados sistematizados e adequados a partir dos recursos físicos, financeiros e humanos que se dispõem hoje. Sobre as diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, são ao todo 8 diretrizes. Vou falar um pouco sobre cada uma delas. A primeira diretriz é a promoção do envelhecimento ativo e saudável. Essa diretriz ela determina que é direito do idoso envelhecer mantendo a sua capacidade funcional e também a sua autonomia, de forma a promover um envelhecimento bem-sucedido. Esse envelhecimento bem-sucedido ele seria a junção de três fatores, que seria uma menor probabilidade de ocorrência de doenças, uma alta capacidade funcional, física e mental, e também um engajamento social ativo com a vida. Essa diretriz ela também determina que o processo de prevenção de doenças ele seja compreendido não só pelos profissionais da saúde, como também pela população, como um processo que vai estar direcionado para todas as faixas etárias da população, não só sendo estritamente direcionado para a pessoa idosa, seja na esfera primária, secundária ou terciária. A segunda diretriz é a da atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa. Essa diretriz ela determina a ampliação do acesso por parte do idoso a todos os níveis de atenção e também determina que é direito do idoso receber um atendimento adequado. O profissional da saúde ele deve proporcionar um atendimento que vise melhorar a qualidade de vida desse idoso. A terceira diretriz é o estímulo às ações intersetoriais. Essa diretriz ela busca garantir uma atenção integral à pessoa idosa, como forma de evitar a duplicidade de ações, corrigir distorções e também potencializar a rede de solidariedade. Essas ações, logicamente, têm como fim principal melhorar as condições de saúde. A quarta diretriz é o provimento de recursos para assegurar a qualidade da atenção. Essa diretriz ele determina que deve haver uma integração entre a esfera municipal, a esfera estadual e a esfera federal, de forma a promover financiamentos com o objetivo de melhorar a qualidade técnica da atenção prestada à pessoa idosa. Esse financiamento ele deve atingir todos os âmbitos da saúde. Ele deve promover melhorias nos insumos que são comprados, além disso, melhorias de infraestrutura nos hospitais e também melhorias na qualificação dos profissionais. A quinta diretriz é o estímulo à participação e fortalecimento do controle social. Foi determinado que devem ser criadas conferências municipais e regionais com o objetivo de estimular o desenvolvimento da saúde. São nessas conferências que a população deve participar de forma efetiva, principalmente os idosos, demonstrando seus anseios e os problemas dessa atenção à pessoa idosa, a fim de que o Estado, o governo, consiga realizar as melhorias que são necessárias. A sexta diretriz é a divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS. Essa diretriz ela determina a adoção de algumas medidas, como, por exemplo, a produção de um material de divulgação, que pode ser cartazes, cartilhas, folhetos, vídeos. E outra medida também importante é a inclusão dessa política nacional de saúde da pessoa idosa na agenda de atividades de comunicação do SUS. A sétima diretriz é a promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa. Essa diretriz ela deve fomentar medidas que vão visar uma cooperação não só nacional, mas também internacional de experiências que são bem-sucedidas na área do envelhecimento. E a oitava diretriz é o apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. Esse apoio ele vai se dar de diversas maneiras, seja pelo fomento em pesquisas em envelhecimento, né, um fomento financeiro, ou ainda até mesmo pela criação de um banco de dados nacional que seria muito importante para a realização dessas pesquisas. Dando continuidade à Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa Idosa, é importante falar das responsabilidades institucionais. Com a união das esferas federal, estadual e municipal,
elas três juntas devem, de forma articulada, prover os meios e para poder viabilizar o alcance do propósito da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Então, as três esferas devem elaborar normas técnicas referentes à atenção à saúde da pessoa idosa no SUS, estabelecer diretrizes, que já foram até mencionadas, para a qualificação e educação permanente em saúde da pessoa idosa, divulgar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, estimular pesquisas nas áreas de interesse do envelhecimento e da atenção à saúde da pessoa idosa, dentro dos moldes do propósito e das diretrizes desta política, e principalmente a esfera estadual deve exercer a vigilância sanitária no tocante à saúde da pessoa idosa e ações decorrentes no seu âmbito. Sobre a articulação intersetorial, acompanhamento e avaliação dentro da cartilha da Política Nacional de Atenção à Pessoa Idosa, as diretrizes que foram mencionadas, elas implicam o desenvolvimento de um amplo conjunto de ações que requerem compartilhamento de responsabilidade com outros setores. Dessa forma, as três esferas, né, de gestão do SUS devem estabelecer, cada um em sua área de abrangência, processos de articulação permanente. Então, o primeiro ponto é a educação. E o que a cartilha diz em relação à educação? Que deve incluir nos currículos escolares de disciplinas que abordam o processo de envelhecimento a desmistificação da senescência, ou seja, não considerar ela como uma doença ou uma incapacidade. Além disso, deve ser feita a adequação de currículos, metodologias e material didático de formação de profissionais da área da saúde para que eles possam realizar um atendimento dentro das diretrizes fixadas na política do idoso. Com relação à previdência social, é dever dessas esferas a realização de estudos e pesquisas de cunho epidemiológico junto aos segurados, junto aos idosos, relativo às doenças e agravos mais prevalentes nessa faixa etária, sobretudo quanto ao seu impacto no indivíduo, na família, na sociedade, na própria previdência social e no setor de saúde. Com relação ao Sistema Único de Assistência Social, essa gestão deve reconhecer o risco social da pessoa idosa como fator determinante de sua condição de saúde, além de elaborar medidas com apontamento de soluções para a abordagem da população idosa sob o risco social e também promoção de formação de grupos socioeducativos e de autoajuda entre os idosos, principalmente aqueles que têm doenças e agravos mais prevalentes nessa faixa etária. Um ponto extremamente importante é o trabalho e emprego. Então, essa gestão no SUS deve fazer o quê? Elaborar e implementar programas de preparação para a aposentadoria nos setores público e privado. E, além disso, um dos pontos mais importantes é fazer o levantamento dos indivíduos idosos que já estão aposentados e que retornaram ao mercado de trabalho, para que assim possa identificar as condições em que esses idosos atuam no mercado, tentando, no máximo possível, coibir abusos e explorações dentro desse meio. Com relação ao desenvolvimento urbano, é de extrema importância a implantação de ações que cumpram as leis de acessibilidade, de modo que auxiliem a manutenção e o apoio à independência funcional da pessoa idosa. Além disso, devem ser feitas promoção de ações educativas dirigidas aos agentes executores e beneficiários de programas habitacionais quanto aos riscos ambientais à capacidade funcional dos indivíduos idosos. Com relação aos transportes, é de extrema importância a implantação de ações que facilitem o deslocamento do cidadão idoso, inclusive e principalmente aqueles que já apresentam dificuldade de locomoção. E como exemplos de acessibilidade, né, são aquelas elevatórias para acesso ao ônibus na porta de hospitais, rampas nas calçadas, bancos mais altos nas paradas de ônibus, tudo isso dentro da lei de acessibilidade. No ponto da justiça e direitos humanos, é dever dessa gestão a promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, no tocante às questões de saúde, mediante o acompanhamento da aplicação dentro da lei do Estatuto do Idoso. Já o esporte e lazer, deve ser feito estabelecimento de parcerias para a implementação de programas de atividades físicas e recreativas destinados à pessoa idosa. E, por fim, no ponto da ciência e tecnologia, deve ser fomentada a pesquisa na área do envelhecimento, da geriatria e da gerontologia, em conjunto com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e demais órgãos também da área pública, nesse incentivo à pesquisa, contemplando estudos e pesquisas que estejam alinhados com as diretrizes que já foram mencionadas aqui na Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa Idosa. Por fim, toda essa operacionalização e toda essa implementação da cartilha da Política Nacional do Idoso, ela deve ser acompanhada e avaliada constantemente
a fim de que possa verificar o alcance do seu propósito e, consequentemente, o seu impacto sobre a saúde dos indivíduos idosos, além de proceder a eventuais adequações que se fizerem necessárias ao longo do tempo. Bom, professor, eu me chamo Kelly e agora nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Falando agora sobre o sistema de informação gerencial, né? Então, para que a gente entenda o que é esse sistema, a gente vai começar pela definição, né? O sistema de informação gerencial é um processo, né, de transformação dos dados em informações, né? E quando esse processo vai estar voltado para a geração de informações, né, que serão necessários e utilizadas no processo decisório da empresa, a gente diz que esse é um sistema de informação gerencial, né? E esse sistema de informação gerencial, né, que abrange a empresa, pode ser considerado estratégico, tático ou operacional. Então, para que a gente entenda melhor sobre o sistema de informação gerencial, tem alguns conceitos, né, básicos que nós devemos saber para que a gente possa entender esse fluxo, né? Então, o primeiro conceito, né, o que é um dado? Dado vai ser qualquer elemento identificado em sua forma bruta que, por si só, não conduz à compensação de determinado fato, né? E aí a gente deve distinguir o dado de uma informação, né? O que é que vai diferenciar o dado de informação, né? É esse conhecimento que ele propicia ao tomar as decisões, né? Então, o dado transformado, ele vai gerar um conhecimento, né? E aí a gente tem alguns exemplos de dados em uma empresa, como, por exemplo, a quantidade de produção, o custo da matéria-prima e o número de empregados. Continuando o slide anterior, que eu já tinha comentado, né? O dado ele vai gerar informação, né? Ou seja, a capacidade de produção, o custo de venda do produto, né? A produtividade desse funcionário. E essas informações que foram geradas vão ser usadas, né, pelos executivos, pelos donos das empresas, né? Então, a gente tem aqui uma figura com um fluxograma na qual explica melhor o que eu falei, né? Então, nós temos os dados, né? Esses dados, eles estarão armazenados nesses sistemas, né, nos bancos de dados, né? Esse dado, ele vai gerar uma informação. E essa informação a gente vai reproduzir através de relatórios, que irá gerar a segmentação e a preparação, né, para melhor visualizar essas informações, né? E essa informação irá gerar um conhecimento, né? E esse conhecimento ele vai ser repassado através dos relatórios, né? E os estudos desses dados. E aí, para finalizar tudo isso, após a geração desse conhecimento, a gente vai ter como tomar uma decisão acerca dos dados que foram analisados. Continuando com o sistema de informação gerencial, esses sistemas podem trazer vários benefícios, como a redução dos custos nas operações, melhoria no acesso às informações, propiciando relatórios mais precisos e rápidos, com menor esforço, melhoria na produtividade, melhorias na tomada de decisões e melhoria na estrutura do poder. Alguns desses aspectos podem fortalecer o sistema de informações gerenciais nas empresas. E uma das vantagens do sistema são: exige uma competência intrínseca às pessoas que irão utilizá-lo, o uso de um plano mestre, a atenção específica ao fator humano da empresa, a habilidade para identificar a necessidade de informações, a habilidade de tomarem decisões com informações, o apoio global dos vários planejamentos da empresa e a adequada relação custo-benefício. E falando sobre os aspectos dessas decisões, existem fases, né, do processo decisório. Então, inicialmente, identificamos o problema, né, analisamos esse problema, estabelecemos soluções alternativas, analisamos e comparamos as soluções alternativas, né, selecionamos a alternativa mais adequada e implantamos a alternativa selecionada. E depois vamos ter a avaliação dessa alternativa.
Essas decisões também podem ser classificadas em decisões programadas ou decisões não programadas. As decisões programadas caracterizam-se pela rotina e repetitividade, podendo ser possível estabelecer um procedimento padrão. Já nas decisões não programadas, caracterizam-se pela novidade, estão inseridas no contexto do ambiente dinâmico, que se modifica rapidamente com o decorrer do tempo. Alguns elementos desse processo de decisão podem interferir na decisão final, que pode ser a incerteza, os recursos do tomador de decisões, e esses fatores vão influenciar no processo da tomada de decisão. Então, pela complexidade evolutiva no mundo moderno, pela redução do tempo disponível para essa tomada de decisão, ou a velocidade das comunicações e o melhoramento nos processos de informações e com expectativa de resultado a curto prazo. Eu vou dar continuidade agora falando sobre as áreas funcionais do Sistema de Informação Gerencial. Vão representar as funções básicas necessárias ao funcionamento de uma empresa, que são quais? É o marketing, que ele tem grande importância porque ele identifica as necessidades e os desejos não preenchidos, ele define, mede e quantifica o tamanho do mercado e o potencial de lucro, além de apontar quais os segmentos da empresa são capazes de servir melhor e criar e promover os produtos e serviços mais apropriados àquela determinada empresa. Tem também o setor de produção, o setor de administração como um todo, que subdivide em administração financeira, administração de materiais, administração de recursos humanos e administração de serviços, além do setor de gestão empresarial.